Oi, Cris. Consegue me ver e consegue me escutar direitinho? Oi, Cíntia. Boa noite. Consegue me ver? Você consegue me ver e me escutar direitinho? Pronto, maravilha. Pronto, só esperando aqui o pessoal chegar. É porque tá dando. Pronto, agora eles chegaram. Só um minutinho. Vamos lá. Olá, boa noite. Tá conseguindo, Sirlei? E Rui? A gente não consegue ver porque tá uma tarja preta. Boa noite, Beth, tudo bem? Seja bem-vinda. Agora Tá lá uma eu. tarja preta, tá percebendo? Tá uma tarja preta? Aham, não, nós estamos congelados ali. E pra gente tá parecendo como uma taxa, a parte de baixo tá toda preta. Aham. É o frio, estamos congelados. Frio. Coisa. A internet entrou em Mas hibernação. a internet é assim mesmo, a internet é imprevisível. Ela, quando ela quer funcionar, ela funciona. E agora? Vamos tentar o meu? O teu tá Vamos. sem, Hã? teu tá sem bateria. Vamos pegar o cabo? Vamos tentar de novo, Glória. Vamos sair, vamos entrar no outro celular. Vamos Tem trocar de problema aparelho. não. Fique à vontade. Boa noite, Beth, tudo bem com você? Meu cabo tá aqui, Sejam não? todos bem-vindos. É só um probleminha técnico, mas daqui a pouco tudo está normalizado e a gente vem com tudo. Boa noite, Val, tudo bem? Seja bem-vinda, Val. Muito bom ter vocês aqui. Cíntia, Cris, Val, Beth. É muito bom. Só um minutinho para você que entrou agora, Val, é porque está com probleminha técnico na internet, mas daqui a pouco retorna, tá bom? Vamos ver o seu como é que tá. Vocês reiniciaram ou não? Vocês estão ainda no ar, né? Vocês dois? Estamos aqui. Aham. Uhum. Se quiser sair e retornar, pode fazer à vontade, pode ficar à vontade. Escapou. Qual que estava aquele dia? Nós estávamos ontem que deu problema também. Foi o meu ou foi o teu? O teu também. Boa noite, Inês, como é que tá aí? Vicente, como é que tá? Cíntia, como é que tá por aí? Tá frio? Aqui tá frio. Como é que vocês estão? Fala aí para mim um pouquinho. É só um minutinho, porque tá dando um probleminha realmente. Boa noite, Jeane, tudo bem, Jeane? Seja bem-vinda, minha irmã. Agora ficou tudo azul. Boa noite, Sônia, tudo bem? Que bom ter vocês por aqui também. Agora deu? Agora foi. Imagina que ia me ver os lindos assim, ó. Tudo com roupa de missa. Toda chique desse frio gostoso, maravilhoso em Curitiba, né?
Aham. Muito frio, né? Hoje o frio chegou para ficar, viu? Boa noite, Soninha. Boa noite, Beto. Boa noite. Agora tá tudo certo. Aí tá calor, Oi? Beto? Agora tá certo. Vem mais pra cá. Vem. Aí tá Acho calor? não. Aqui Aí tá tá frio. Aí tá frio, né? Não, mas lá, eu tô perguntando lá também, lá de Pernambuco, tá quente, uns estão quentes, tá um clima bom, aí tá assim, meio termo. A briga tá grande. O povo lá tá falando que tá quente ou tá frio, tá bom? Lá diz que Cristo disse que tá um clima bom, né? A Beth já disse que tá quente. Aí disputa aí vocês duas, viu? Estão no mesmo estado, então eu tenho que dizer. A Cristina é de Pernambuco. É de Pernambuco É? também. A Beth, a Sônia Beatriz é de Fortaleza. Aham. Ah, tá nós. Tá frio aí, gente? Tá chovendo, manda um pouco de chuva para Olha, nós. olha, a Sônia tá dizendo que tá frio. Ter frio, qual é a temperatura de frio para eles lá? É. É 17, 20, já tá frio. Ah, então vem aqui que hoje fez 2 graus aqui em Pinhais. 2 graus. Aqui também. Aqui Vem. fez em torno de 4 graus. 4, estava vendo de manhãzinha cedo. E ficou É, até, Curitiba. acho que até Aham. pela manhã ficou em 7 graus, 8 graus. Depois é que foi É, esquentando um pouquinho. por aí, por aí. Então diga para eles virem aqui para eles sentirem o que é um friozinho de Curitiba. É. Estariam todos Mas manda empacotados. água, diz para ele mandar água, ó, moçada, manda água para nós, porque é nós que estamos na seca. Ei, Sonia, eu conheço Fortaleza, viu? Quando tá quente, é quente mesmo, viu? Não vê dizer que tá frio, que não tá frio, não. Fortaleza, terra linda. É. Recife, terra linda. Ó, a Cris passou 1 ano e 4 meses aqui em Curitiba. Ah, é? A Cris é da Contract Contábil e tá sendo falta. Daqui a pouco volta para nossa terrinha maravilhosa aqui. Então Abençoada. congela aí. Não congela aí, é? Vem aqui para você ver se não congela. Sofreu um pouquinho, mas deu certo. Boa noite, Nós vocês. congela. Muito bom estar aqui com vocês novamente, né? Nessa nossa trilogia, né? É a terceira live referente à pandemia, né? E como retornar, sair da normalidade, né? Entre aspas, né? Então, aqui Aham. hoje, vamos para aquela parte prática que a semana passada não deu para nós irmos. E também referente ao sorteio maravilhoso que ia ser feito daqui a pouco. Vai falar para vocês um presentão, né? E Isso. principalmente para quem é mãe, aí que vai ser o presente recheado, né, do Dia das Mães também. Claro, é para as mamães, hein? É. Vamos limitar esse sorteio para as mamães? Opa! Aí as outras. Acho que tem E uma. as não mamães. Vamos ver quantas mamães tem no grupo, gente. Vamos Vai lá. lá, falando. Vai ter Mamães. as mães. Tem a Cíntia, tem a Tá Cris, apresentando. tem a Beth, Cris, tem a Jeane. 4. Cíntia, Cíntia, Cris, Cris, tem a Beth, Beth, tem a. Deixa eu ver aqui, a Sônia não. A Sônia é minha sobrinha, tá novinha, tá o bebê ainda. 3 gatinhas. Ela tem 2 gatinhos. Mas tá valendo, viu? Eu tô lá valendo, viu? Sônia, eu também tenho um gatinho, é meu filho querido. Eu tenho um gatinho de 11 anos também. Um Tem? Tem um fofo. gatinho? Tem Ah, não, um gatinho de você 11 tem. anos. Você Filho, tem. filho. Você tem o real mesmo. Ó, Tem, tem de a 2 Cris, pernas. ó, de mãe tem Cris, tem a Beth, tem a Cíntia, e quem mais aí de mãe? Val não é mamãe, não. Mas Não é Ele igual não fala. a tem dela. mãe, ele não tem mãe, ele não é mãe, mas tem a mãe. Ó, Cíntia tá dizendo que conta, aqui tem gatinho também. A mamãe de gatinho conta, Cíntia. Ai, meu Boa. Deus. Não, mas a Cíntia tinha uma filhinha linda, maravilhosa. Sou apaixonada pela filha da Cíntia. Tem 5 É, aninhos, super inteligente, Aham. isso. Legal. Fofacinho. É minha sobrinha de coração, de corpo e alma. A minha sobrinha vai ficar com os ciúmes. Aqui tá aí. Então, com 3 mães só que tem aqui. Quem é mãe? Pode dizer, por gentileza? Só a Cíntia, Cris, Beth, só isso? A Betânia ainda não entrou, né? A Betânia ainda não veio ainda. A Betânia também é mãe. Só 3 mães, pelo que eu estou Oi. entendendo.
Oi, oi, Fica bom, oi, sorteio. oi. Vamos ver até o final, se continuar assim, tá tudo de bom para as três mães aí. Mas acho que vai Olha entrar aí, mais mentira. Olha. Não, Sônia, você é minha sobrinha também do coração, não se preocupe, não. Então, só 3 mães até agora. Vai anotando aí, Cirlei, por gentileza. Você notou, né? Anotei. A Cris, a Cíntia, a Cris e a Beth. Isso, até agora, são 3. Quem é mãe, aí, por favor, por gentileza, dê um grito pra gente, senão não entra no sorteio. Isso. Hoje o sorteio é fundamentado para o Dia das Mães, então isso, né? Vai ganhar um presente, então, da Cirlei, daqui a pouco, e do Rui, da Intrépides. É um presente realmente que transformador, né? Eu posso dizer... Nunca mais as mães serão as mesmas. Eu posso dizer de forma gabaritada, mas nesse sentido. Boa noite para todos, é muito bom estar aqui com vocês, né? Estamos iniciando mais uma live maravilhosa toda quinta-feira. Essa parceria que só tende a crescer, a Contrec Contábil com a Intrépides, né? Da presidente da Cirlei Machado e do vice-presidente Rui Valência. É muito bom. Agradecemos de coração a Contrec Contábil por essa parceria maravilhosa. Hoje finaliza esse tema, né, que viemos falando de forma bem, porque foi preciso realmente abordarmos sobre essas situações que estamos vivendo. E hoje a gente vai falar na parte prática. Quais são as medidas, né, preventivas de segurança para retornar ao trabalho? Né? Isso iremos falar na abordagem da parte de pessoa humana, qual a nossa responsabilidade como ser, na responsabilidade da empresa, né, do meio empresarial, seja você microempreendedor, seja você microempresa, ou seja você empresa de médio e grande porte, a filosofia praticamente é a mesma. Né? Cada um vai destrinchar de forma diferenciada. E finalizando, iremos falar também das medidas preventivas e a obrigatoriedade e o direito, o dever do Estado. É onde o Rui também irá abordar e apresentar aqui para a gente essa problemática e como é que pode o Estado intervir e ajudar nesse processo. Né? Muito obrigada. Pode apresentar, se reaproveita. Fala um pouquinho do presente, então, que você vai dar para o Dia das Mães. Ok, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Meu nome é Cirlei, eu sou presidente da Intrépides, que é o Instituto de Treinamento, Pesquisa e Desenvolvimento do Ser. Nós trabalhamos com treinamentos, nós somos Masters Coach, trabalhamos com coach executivo, coach life, coach acadêmico e o coach de oratória e o coach para as mulheres. As mulheres, tanto as empreendedoras, quanto as mulheres que querem desenvolver qualquer aspecto do coach na sua vida. Nós também trabalhamos com o curso de oratória, qualidade e excelência no atendimento ao cliente, e agora todos esses temas focados no home office. Então, se você quer fazer os treinamentos, desenvolver trabalhos de conscientização, capacitação e preparação do seu pessoal para esse enfrentamento, estamos aqui para atender vocês. Maravilha, maravilha. É uma área que realmente, por isso que a parceria sempre é perfeita, porque atinge justamente as outras competências para agregar mais valor ainda para todos. Pode falar um pouquinho, Rui? Ah, não, você ainda vai falar do presentão. Peraí, calma. Gente, o presente que o Intrépides está dando hoje para as mamães que vão participar da nossa live são 3 sessões para 3 mulheres, 3 mamães, 3 sessões de coach. Aí a pessoa vai escolher durante a sessão, que vai ser online, que área que ela quer trabalhar da vida dela. Se vai ser o coach life, o coach executivo, coach para as mulheres, coach oratória. Vocês vão escolher que foco vocês querem dar no atendimento. Tá bom? Então, são 3 sessões. São 3 sessões? Uma sessão para cada um. Não, uma sessão. Né? Então, hoje a gente vai sortear uma. É uma só? Só uma.
Sirlei, Deixa as outras você quer duas para entregar o ouro próxima. todo, Sirlei? Não Oh, pode. meu Deus do céu, eu já queria entregar tudo pro grupo, só pro grupo aí, ó. Gente, vocês iam se dar bem, gente. Obrigada, Cris, obrigada. Empresa que estão construindo história. Parabéns a Cogag Contábil e Intrépides. Obrigadão, Cris. Obrigada, Cris. Por que a gente vai entregar um hoje? Né? Ou então entregaremos duas mamães. Acabou de entrar agora a Betânia, que também é mãe. Outra Betânia, mamãe. outra mamãe. Hoje as mamães vão ser Privilegiada. presenteadas. São 4 aí, né? Vamos dar 2 sessões, é isso, Silei? 2? 1, 2, 3, 4, são 5. 5 mamães? Quais são? 5 mamães. A Cíntia, a Cris, a Beth, a Giane e a Betânia agora. Isso. Então são 2 sessões, então a probabilidade de ganhar é grande, viu? Tá bem. Tá bom. Tá bem. Betânia, a probabilidade de ganhar hoje uma sessão de coach, onde vocês irão entrar em contato, eu passarei o contato de vocês para a Sirlei, para a Intrépides, e ela definirá o dia, o horário, junto com vocês, né? A ganhadora, né? Quem for as ganhadoras aí, essa parte eu já passo já para a Intrépides, né? Que é a pessoa que está dando o presentão aí. Isso mesmo. Agora, vamos lá. Em relação à medida de segurança, né? Como é que as empresas, e tanto no contexto empresarial, como no contexto do colaborador, né? Como é que eles podem retornar ao trabalho não sentindo aquela insegurança? Será que eu vou pegar o vírus? Será que eu não vou? Né? Então, fica realmente aquela dúvida. Por exemplo, principalmente a gente vê que a gente tem vários clientes na área de salão de beleza e diz assim, agora a gente retornou, mas a gente sente que os clientes estão com medo, né? De vir, de marcar, de agendar aqui conosco. Então, o movimento caiu, né, nesse sentido. Então, assim, tem como a gente contribuir em relação a isso, ajudar? Temos sim. Então, são informações que tudo que a gente vai trazer aqui, também vamos colocar descrito no vídeo abaixo, e também vamos montar nessa lei, Rui, um mini artigo que iremos colocar no blog, tanto no blog da Contrec, como no blog também da Intrépides, para justamente porque esse é um tema muito importante, né? Onde iremos colocar todas as medidas e onde procurar, e a própria medida mesmo, né? Dá para a gente fazer essa montagem e colocar no decorrer da semana, né? Nos blogs, fazer um artigozinho base e colocar nos dois blogs, tanto da Contrec como da Intrépides, não é isso? Porque quem tiver dúvida, vai lá e pesquisa, ou então até imprime e coloca lá no seu estabelecimento, até para ajudar no dia a dia. Pode falar com vocês as primeiras medidas, quais seriam, Sirlei e Rui? Então, o Estado. eu vou falar um pouco mais, algumas questões gerais, Glória, que eu acredito que são importantes, e depois a Sirlei e a gente vai fazendo um bate-bola aqui, um ping-pong, e a gente vai alternando as falas, né? Então, uma primeira coisa que é importante a gente pensar assim, num cenário de volta, a grande questão que a gente tem que resolver e responder é pensar assim, primeiro, qual que é o momento ideal para nós voltarmos, tá? Por quê? Porque se a gente não responder de maneira adequada a essa questão, nós corremos o risco de colocar a perder tudo aquilo que a gente conquistou com o distanciamento e o isolamento social. Então, é uma situação extremamente delicada, né, que a gente tem que pensar. Por quê? Porque ninguém de nós que hoje está vivendo viveu uma situação dessas. Então, nós não temos a experiência própria de como fazer isso. Então, a gente tem que se basear nos estudos que a ciência está apresentando sobre o contexto da pandemia. Nós temos que nos basear nos estudos que a história tem a respeito, por exemplo, da gripe lá espanhola de 1918. Então, é a partir daí que a gente tem que ir construindo esse momento. Os gregos têm uma expressão que eu acho assim, muito interessante, que eles falam a relação com o tempo. Eles falam assim, olha, existem pelo menos 2 concepções de tempo. Existe o tempo que é o tempo cronológico, que é o tempo do calendário, que é o tempo das datas, né? Que nós medimos pelo relógio, pelo calendário e assim por diante. E existe o tempo que é o tempo do kairos,
quem frequenta alguma religião, né, já deve ter ouvido essa expressão dentro do ambiente religioso. O que é o tempo de Kairos? É o tempo oportuno. O que é o tempo oportuno? Não tem uma hora determinada, não tem um dia determinado. Mas a gente tem que olhar o conjunto da situação, o contexto da situação e pensar o seguinte: a hora é agora, né? Então, o tempo oportuno, e a gente tem que saber identificar esse momento oportuno, por quê? Porque se nós anteciparmos, nós podemos colocar a perder, como eu falei, o que a gente conquistou. Se nós atrasarmos, nós podemos criar mais prejuízo do que a gente já teve, né? Então, essa é uma preocupação que a gente tem que ter com esse momento, né, do retorno, ou da época do retorno, e, inclusive, para pensar o seguinte: dependendo da época que a gente volta, nós temos que pensar daí um conjunto de medidas, um conjunto de ações que vão garantir, né, um planejamento estratégico, que vai garantir essa organização, que vai garantir que o retorno às atividades econômicas, às atividades sociais, elas não sofram intercorrências no meio do caminho, e nós vamos, assim, garantir, né, que aqueles traumas que nós vivenciamos durante esse período, e que alguns vão aparecer e outros não vão aparecer, nós vamos saber, inclusive, identificar esses traumas para poder trabalhar com eles. Nós estamos, vamos pensar assim, nós começamos todo esse processo de distanciamento social ali por volta do dia 18 de março. Nós já vamos fechar praticamente 2 meses. Tá? Algumas pessoas, elas estão praticamente há 2 meses dentro de casa, elas não saíram. Com todo o noticiário que está circulando, com todas as informações que estão circulando, essa volta para o espaço público não é uma volta tão simples assim. Para alguns vai ser natural, mas para muitas pessoas não vai ser uma coisa assim tão tranquila. Tá? Por exemplo, vamos pegar uma situação que aconteceu, acho que hoje em Salvador. Quem é de Salvador deve saber disso. Tá? Em Salvador, hoje, num ônibus, uma mulher espirrou. Tá? E ao espirrar, as pessoas que estavam dentro do ônibus espancaram essa mulher. Nossa. Claro, vivendo um momento de pandemia, então tem o problema do contágio, da contaminação e assim por diante. Mas nós temos que pensar que, passando esse momento, passado esse período, essas situações, quando elas acontecerem em espaços públicos de aglomeração, pode ter certeza que algumas pessoas vão reagir. E a gente nunca sabe, nunca pode imaginar de que maneira que essas pessoas vão reagir, né? Então, pensar esse momento, pensar essa situação, olhar o seguinte: qual que é o momento oportuno? E o momento oportuno, nós também podemos fazer ele, né? Não é que a gente fica esperando, né? Vou ficar sentado aqui, né? Como diz a música lá acho que é do Zé Geraldo, né? Sentado na praça, dando milho aos pombos, né? Exatamente. Não é ficar olhando a paisagem, né? A gente pode produzir esse momento também, tá? Sirlei, não sei se você quer. É importante, assim, exatamente, e tudo que você falou, que esse retorno, assim, né, como muitos estabelecimentos já voltaram, né, à ativa, muitos, né, graças a Deus que ainda não shopping, né, esses que são de grandes aglomerações estão ainda fechados e devem permanecer realmente fechados, que ainda não é o momento, né? Mas esses outros que abriram, que são menores, é exatamente isso. A gente não tem o entendimento do que vem depois, né? A reação das pessoas, como é que vão reagir em determinada circunstância, né? E como é que deve proceder nesses momentos, né, de pavor, né? Na realidade, essa quarentena, para muitas pessoas, criou exatamente ansiedade, entrou um momento de pânico, né, de certa forma. Então, assim, vão retornar, mas não vão retornar como era antes, porque o antes não existe mais, né? Então, assim, o antes realmente não existe. Então, qual é a nossa postura quando vou? Então, esse sentimento até a gente mesmo sente, né? Qual é, como é que eu vou no supermercado? Como é que eu vou no salão de beleza? Como é que eu devo me comportar, né? Assim, né? Será que eu tenho perigo de pegar, de me contaminar? Então, essas coisas passam pela nossa cabeça, independentemente, mesmo a gente tendo um autocontrole, uma inteligência emocional mais apurada, né, que estamos o tempo todo trabalhando nisso, nesse sentido, né? É o nosso trabalho, é o nosso dever, né? E a nossa função
de forma empresarial nessa linha de desenvolvimento humano, então nós fazemos isso com muita frequência, né? Trabalhar justamente a mente, a cabeça, para poder a gente situar no momento aqui e agora e fazer de forma precisa. Mas, no contexto geral, se nós sentimos esse abalo, imagina as pessoas, no modo geral, que não têm esse apanhado, né? Que não estão nesse mundo de desenvolvimento, de trabalhar, de tempo estar lá estudando a parte de inteligência emocional, de se aprimorar o tempo todo nesse dia, trabalhar a mente, fazer realmente a parte de mudança de hábito, né, constante. Como é a reação dessa pessoa, né? Como o cliente está avisando para a gente assim, ó, Glória, eu abri, já coloquei que tenho, que está tudo tranquilo de acordo com as medidas, né? Mas quais medidas? Até a Coltreg Contábil sentou e fez um textozinho para ela mandar para as clientes dela, assim, pelo WhatsApp, porque a maioria da clientela dela é no WhatsApp. Eu fiz, ó, manda esse textozinho que nós preparamos aqui para teu cliente, a tua cliente saber que você está preparado, tem um conhecimento, tem uma parte por trás de você e está dando uma consultoria nesse sentido. E ela disse, agora, quando eu mandei, até pessoas, clientes, começaram a agendar comigo, né? Assim, porque viram que eu não vou deixar aglomerações, que aqui no meu salão de beleza vai ser através de agendamentos, né? Progressivo, assim, para não coincidir 2, 3 pessoas estar no mesmo ambiente, principalmente quando o salão é pequeno, né? Então, todas essas preocupações é importante, é onde entra o nosso papel de consultor mesmo, de chegar ali e dizer, ó, faz isso, né? Essas medidas que vamos trabalhar hoje é muito importante porque as pessoas estão perdidas, né? O Estado, de certa forma, não chegou de forma ativa conscientizar as pessoas de como deve retornar. Só disse, abre as portas, né? Abre as portas e volta a trabalhar, porque o fator econômico está decaindo, já caiu muito, mas não deu nenhuma ferramenta base para as pessoas como voltar. Como outra cliente nossa fez, Glória, eu abri minha loja, mas não veio um cliente, né? Então, assim, qual é a finalidade? Ou seja, voltar e criar mais frustrações, né? Nesse sentido. Por quê? Porque abriu as portas, está precisando de uma situação, melhorar a parte econômica e financeira da própria empresa. Abre, mas sem nenhum preparo, sem nenhuma medida, né, preventiva. Então, tanto o cliente dessa empresa e como a própria empresa estão o quê? Estão perdidos sem saber como agir, né, nesse sentido. Sim. Pode falar, Cirlei. Deixa eu só para não perder o gancho. Desculpa aqui. É que a Betânia colocou uma questão, que é a questão do ano letivo, tá? E como esse é um dado que afeta assim, milhões de brasileiros, um único fator, eu acho que é interessante esclarecer agora um pouco como é que isso está sendo encaminhado, até para nós também, como cidadãos, poder cobrar dos sistemas de ensino, seja municipal, seja estadual ou da rede particular, né, a adequação a essa legislação. Tá? Uma primeira coisa é o seguinte, o STF decidiu que todo esse processo de distanciamento, isolamento, lockdown, que é um termo novo que apareceu agora, a gente vai conversar sobre isso. Que fecha tudo, né? Isso. Quem vai coordenar todo esse processo, no primeiro momento é o município e depois os estados. Então, nós não vamos ter uma ação centralizada em termos de Brasil inteiro, dizendo o que é para fazer, o que não é para fazer. Tá? Então, é importante, assim, em cada município, né, identificar qual é o órgão do município que está fazendo essa gestão da crise, porque é esse órgão que vai dar as diretrizes do que pode e o que não pode fazer. Mas em relação especificamente à educação, o que nós temos hoje? Tá? Nós temos hoje do Conselho Nacional de Educação a seguinte deliberação. Primeiro, nós não precisamos cumprir os 200 dias letivos. Isso é importante porque, como nós vamos ficar, pelo menos nós aqui no Paraná, a previsão é que nós voltemos para as escolas somente em agosto. Só agosto. Tá? E esse período, né, o que acontece? Então, não tendo a obrigatoriedade de cumprir os 200 dias letivos, tanto os estados, quanto os municípios, quanto as escolas particulares, o que elas estão fazendo? Elas estão adotando, implantando, implementando o sistema de ensino remoto, o sistema de ensino online, e algumas instituições de ensino superior, por já atuarem com o ensino à distância, elas estão
utilizando dessa ferramenta que eles já têm, essa expertise que eles já têm do ensino à distância, e trazendo para o ensino presencial. Tá? Bom, mas nós não temos obrigatoriedade dos 200 dias, mas nós temos uma carga horária anual para ser trabalhada. Então, esse momento que nós estamos vendo agora, essa forma de ensino remoto, online, isso está sendo contabilizado como carga horária de estudos. Aí eu vou falar da minha experiência particular, né, porque eu sou professor do Estado, estou trabalhando com 15 turmas de ensino médio, e o que nós estamos sentindo? As famílias precisam chamar a atenção dos seus filhos para o estudo. Por quê? Porque eu tenho turmas em que esse período todo, aí que começou desde o dia 6 de abril, então nós estamos fechando um mês de ensino remoto ou ensino online, tem muitos alunos que eles não estão interagindo com as disciplinas. Nós estamos usando a plataforma do Google Sala de Aula, e ali tem todo um processo de interação, tem conteúdo, tem aula gravada, né? Então, não adianta a escola ofertar, seja ela municipal, estadual ou particular, não adianta a escola ofertar as possibilidades e os alunos não entrarem. Claro, a gente entende assim, existem situações e situações. Tem famílias que têm acesso à internet em casa, elas conseguem, têm um computador, têm um celular, os alunos conseguem acessar esses conteúdos. Mas também, por exemplo, eu tenho alunos de um curso chamado técnico em agropecuária. Tem alunos que são da área rural. Dependendo de onde esse aluno mora, ele fala assim, professor, lá na minha propriedade eu tenho que ir num determinado lugar da propriedade, erguer o celular para poder pegar o sinal. Né? Então, assim, existem todas as situações. Então, Betânia, eu acredito o seguinte, acredito não, isso já está definido. Nós não temos por que perder o ano letivo. Vai depender do quê? Vai depender de como o município vai se organizar, de como o Estado está se organizando e de como as escolas particulares, no caso das escolas particulares, e de como elas estão se organizando para viver esse período. E como os alunos vão se organizar. Tá? E, logicamente, como os alunos vão se organizar. Não ter essa interação, exatamente. Não adianta as melhores ferramentas se não conseguir usar, não utilizar. Não serve nada. Exatamente. Tá? Só para ter uma ideia, por exemplo, o Peru, essa semana, eles compraram, e parece que foram tablets, e eles vão distribuir os tablets para os alunos que não têm os equipamentos em casa. Veja, claro, não sei se vai ter nesse momento uma grande quantidade, uma empresa que vai ter uma grande quantidade para fornecer para todos os estudantes. No Brasil são milhões de estudantes na educação básica. Uhum. Então, não é tão simples providenciar equipamento desse de uma hora para outra, né? Pode falar, Silvia. Então, o que está acontecendo? A gente já falou em várias oportunidades. Nós estamos vivendo um trauma. E o trauma significa, o trauma, ele causa uma dor, ele é uma dor. E nós ainda não estamos sentindo a dor do trauma, nós estamos sentindo o sofrimento do trauma. Então, é uma situação muito importante para nós. Então, quando nós estamos ainda vendo essas resistências, essas revoltas e tal, ainda nós não estamos sentindo a dor, nós estamos sofrendo, é diferente. Então, a gente não qual vai ser a dor, qual vai ser a ferida que esse trauma vai causar e está causando nas pessoas. Por isso que a gente sempre está reforçando nas nossas lives, faça a sua parte, cuide de você, cuide das pessoas que você ama, porque isso não é garantia de que nós não tenhamos algumas surpresas desagradáveis no meio do caminho. Mas se acontecer essas surpresas, a gente vai estar com a nossa consciência tranquila. Eu fiz a minha parte. Eu consegui desenvolver tudo que era necessário, que tecnicamente foi solicitado, foi determinado pela saúde, foi orientado pelos órgãos do Estado, os órgãos legais. Isso é muito importante. E aí, o que a gente pensou? Tem muita confusão sobre o que é a compreensão de cada coisa, de cada procedimento, de cada situação. Então, o que a gente fez? A gente fez um exercício de algumas conversas que a gente teve com pessoas, de algumas coisas que a gente lê na internet, das lives que a gente está fazendo com outras entidades. E olha o que a gente observou. As pessoas não têm nem a distinção do que é as coisas, as regras que estão estabelecidas. Então, a gente foi pesquisar
trouxe aqui. Qual é a diferença? O que é quarentena, isolamento, distanciamento social, lockdown, os cuidados pessoais, os cuidados empresariais, os cuidados legais, todas essas questões para poder passar aqui para vocês. Então, é bastante informação, bastante conteúdo. Se não der tempo de terminar hoje, a gente pode marcar uma outra para ser aquela... para dar continuidade. Com certeza. Mas eu quero... hoje é como se fosse aquele beabá da pandemia, beabá do coronavírus do 19. Na parte prática, né? Estamos levando agora para a parte prática, não para a parte, de certa forma, problemática em si do problema, né? Mas agora da prática, como trabalhar nessa pandemia, como funcionar, como é que podemos sobressair nesse sentido. Isso mesmo. Então, nós vamos começar pelo que foi lá as primeiras falas que foi feita, que é o isolamento. O isolamento é separar as pessoas contaminadas daquelas que não estão contaminadas. Isso é isolamento. Quando nós estamos em casa, nós não estamos em isolamento. Pode ser que sim, pode ser que não. Vamos supor, se tem alguém da minha família que está contaminado e não está no hospital, ela está em isolamento, ela precisa ficar em isolamento. Um local específico, só que ela tem acesso. Exatamente. Só para ela, inclusive com cuidados especiais, com as roupas que ela usa, alimentação, separar as coisas de talheres, copos, higiene. Aconteceu isso na minha família, exatamente isso. Foi separado, literalmente, verdadeiramente, no cantinho, para não contaminar os demais. Isso se chama isolamento. E esse processo, ele pode acontecer dentro da família, inclusive se tiver alguém com suspeita, gente. Boa Isso noite, é muito Michele, importante. tudo bem? Minha prima. Oi, Michele. Então, esse é o isolamento. Aí nós passamos para o distanciamento social. Só um pouquinho antes, o isolamento ele pode ser feito tanto em casa quanto ele pode ser feito em alguma unidade hospitalar. Porque tem algumas pessoas que já estão numa condição que não tem como ficar em casa. Por isso que eles recomendam. Se você está com algum sintoma, como dor de cabeça, febre, dificuldade respiratória, chegou no ponto de dificuldade respiratória, associada à febre, você tem que ir para o hospital, porque o isolamento não vai dar conta desse problema mais. E por isso também a polêmica com o respirador, porque quando chega a afetar a respiração é porque a doença está a nível, já tomou conta do pulmão. E aí o respirador entra. Exatamente. O respirador entra como um mecanismo de fazer a pessoa respirar mecanicamente. Então é muito importante ter essa consciência. Pegou, sentiu alguma mudança, inclusive teve testes que você respira, sente se prende o ar, conta até 10, se sente cansaço, se sente alguma diferença na respiração, é algum cuidado, algumas atenções que você tem que ter com relação à sua respiração. Você pode fazer na própria residência, você faz e começa já a se validar, né? Assim, aos pouquinhos, ver o que está sentindo e começa a ligar uma lanterna, né, se for preciso. Isso mesmo. Logo em seguida do isolamento, foi falado sobre o distanciamento social. Aí, o que é o distanciamento social? É nós ficarmos, cada um das nossas casas, não é fazendo churrasco, convidando amigo, fazendo festa, não é isso, gente. Isolamento social. Distanciamento. Nada, é realmente distanciamento mesmo. Distanciamento, E outra coisa, e no outro aspecto do distanciamento, além de você ficar em casa, é o distanciamento público. Então, você vai ao supermercado, você vê aquelas marcas lá, aquilo lá não é enfeite de supermercado. Aquilo lá é uma marca onde cada um deve ficar, respeitando 2 metros de distância. Então, esse distanciamento social, ele prevê essas regras, essas normas de distanciamento pela distância um do outro que a gente precisa ficar. E o que acontece? Depois do distanciamento, vem a quarentena. Olha a confusão com a quarentena. A quarentena são a quarentena é os 15 dias de isolamento total que uma pessoa precisa ficar se ela tem os sintomas ou se ela foi diagnosticada de Covid. Então, veja bem, aquela uma lá dentro de casa que está isolado lá, ela está garantindo o quê?
durante essa quarentena, porque quarentena não significa que é 40 dias. Não, é só uma convenção. É 15, para a questão dos sintomas, é 15 dias de isolamento. E é 15 dias também para o tratamento. Então, você está com uma reação, você está com Covid, mas você não precisa de respirador, não precisa ser internado, não precisa ser internada, você vai ficar em quarentena. Então, essa pessoa ela não está em isolamento. Ela está em quarentena, porque ela já tem o indício de que está com o vírus. Exatamente. Então, tem que ficar realmente, muitos hospitais, eles já determinam, por exemplo, e na família já teve esses casos, então quando a pessoa tem, já confirmou, já fez o teste, está com coronavírus, ela tem que ficar 40 dias realmente dentro de casa. Por quê? Porque passa esse período da quarentena de 15 mais 15, né, que a gente chama de 15, onde tem a parte do pico da doença, né, é nos 15 dias, os primeiros de 15 dias, tem o pico realmente da doença, e nos outros 15 dias é onde ela começa a decair, começa a ter o declínio da doença, quando a pessoa não vai para o estado grave, né, o estado crítico. Então, ela vai decaindo, então ela tem que passar mais 15 dias nesse processo, para ver se está tudo ok, e 10 dias é como se fosse assim, pronto, eu já não contamino mais ninguém. Então, realmente, é 40 dias, quarentena mesmo, entendeu? Nesse sentido, quando a pessoa tem o coronavírus, né? Isso. E aí, quem não está com o coronavírus vai ficar quarentena de 15 dias. Exatamente. Porque ela teve contato com uma pessoa que tem o vírus. Então, como que a gente vai saber se ela vai manifestar ou não o vírus? Tem que deixar ela nos 15 dias, que é o 15 dias que o vírus se manifesta. Se manifesta, exatamente. São várias atenuantes, que é justamente tem a quarentena de quando a pessoa já está com o vírus, que realmente são 40 dias, tem a quarentena de 15 dias, quando a pessoa teve um contato com alguém que tinha o vírus, para ver se vai se manifestar a doença, entendeu? Então, realmente, há muita confusão nesse sentido mesmo. E aí o lockdown é o seguinte, é o top do momento. É o top do momento. Tem gente até batizando o filho de lockdown já. Aliás, tem de coronavírus, Covid, tem nome para tudo agora. Até um decreto foi baixado para controlar esse tipo de situação. Olha, você vê a crise, a situação que essas pessoas estão. Você imaginou nascer uma criança e colocar o nome de Covid. Corona, lockdown. Pensa, já temos crianças chamando assim. Agora não vai ter mais, porque vão segurar. Quem que entrou em lockdown? A Bahia está entrando, não sei se já entrou. E entrar ontem, que um parceiro da contabilidade disse assim, agora a gente vai entrar aqui em lockdown. É isso mesmo. Então, o lockdown é o seguinte, é um bloqueio através de um protocolo. Não adianta querer brigar com o lockdown, porque é o seguinte, é um bloqueio de um protocolo de prisão. Literalmente. Alguns de prisão, que impede que as pessoas saiam de uma determinada área. Então, não adianta. Salvador, São Paulo, Pernambuco, Manaus, Niterói, são algumas regiões, essas localidades já estão nesse processo. Então, assim, as pessoas estão brigando, estão questionando, estão fazendo cena, vai fazer e vai para a cadeia. Por quê? Porque é uma determinação legal, é o Estado, é a polícia que está intervindo nesse processo. Então, o que eles começaram? Eles começaram a fazer um bloqueamento, um semi-bloqueamento, que é o quê? Colocar uma barreira em determinadas regiões e fazer aquele congestionamento infernal. Teve gente que passou 3 horas nesse congestionamento. E não funcionou. Aí o que eles fizeram? Bloquearam. Agora não passa mais. A pessoa, para entrar naquela região, ela tem que mostrar se ela tem um documento que ela faz parte dos serviços de saúde ou de serviços extremamente necessários, que são autorizados você passar. Mas vai ter que apresentar declaração, vai ter que apresentar comprovante de que você precisa fazer. Esse é o lockdown parcial. Mas, por exemplo, eu estava conversando ontem com um parceiro lá de contabilidade lá da Bahia, e eles lá vão entrar em lockdown total. O que é isso? Total. Vai ficar dentro de casa, tudo fechado, nada abre, tudo fechado. E para sair, até para ir para uma farmácia, ou para você ir para um mercado, você tem que dizer para onde vai, quanto tempo você tem que passar, precisa passar,
tem que dar uma justificativa, e aquela justificativa você tem que ficar com ela, porque lá na frente, outra pessoa, outro guarda vai parar você e vai dizer, você vai para onde? Não, já passei, estou ainda ali, estou na farmácia, rapidinho, é o tempo, resolver e volta para dentro de casa. Então, eles, na Bahia, quando explodiu, né, o número de casos, já está entrando com lockdown total. Então, se está ruim, vai ficar pior. Exatamente. Vai ficar pior. E a gente tem que entender que... para não chegar a esse extremo, né? Porque lockdown total, por exemplo, teve país que lockdown mais do que total, que tiveram que selar as casas, fechar, trancar mesmo, colocar como se fosse um paredão, uma coisa assim, para as pessoas não saírem de casa. E nós observamos, sabe, você também, todo mundo que está aí está vendo, é que tem gente que ainda não tem noção do que é que está acontecendo, da gravidade da situação. E nós não precisávamos chegar nesse ponto se todo esse tempo, né, Glória, que a gente está falando, olha, o que nós estamos vivendo hoje, nós não vamos colher hoje, aguarde 15 dias, o que nós estamos fazendo agora vai dar um reflexo daqui 15 dias. A gente vem insistindo tanto nessa questão desses cuidados, o meu cuidado pessoal agora não é só comigo, não é visando só os meus, mas é visando o bem-estar, a saúde da comunidade. Então, quer dizer, nós tínhamos ideias de que isso iria acontecer. Agora, nós também imaginávamos que a solidariedade, a humanidade, o respeito e até o cuidado poderia ter sido maior. Não está sendo, inclusive por parte do Estado, como o Rui pesquisou. Algumas questões relacionadas a essa falta de consciência sobre a gravidade do problema vem, inclusive, de algumas posturas das próprias lideranças que não estão fazendo desde o início. Desde o início. A liderança máxima, desde o início, não vem fazendo o seu papel. Muito pelo contrário. Vem tirando até a força do Estado, né? E do município em relação de querer manter um controle em relação a isso. Né? Exato. E aí é o seguinte, aí nós vamos na próxima fase, vou passar para o Rui, ou para você, Glória, a gente vai falar sobre os cuidados. Então, tá bom, a gente vai abrir a nossa empresa, quais os cuidados que a gente tem que ter, então, agora, dentro da empresa. O de vocês está congelando um pouquinho a tela. Vocês estão vendo alguma coisa nesse sentido? Mano, para nós aqui tá tudo ok. Tá tudo ok? Tá meio... como se fosse fugir. E o frio, nós não estamos com frio, não, a gente está bem pertinho do outro aqui, ó. Eu acho que é o daí, viu, que está maior do que o daqui. E quais são, hein, Rui? Quais são as medidas que uma empresa, por exemplo, hoje eu tenho um salão de beleza, um escritório de contabilidade, mas vou até colocar salão de beleza que o fluxo é maior, né? Ou um comérciozinho. O que é que eu faço, Rui? O que é que eu posso fazer para ter uma tranquilidade em relação aos meus funcionários, mesmo que eu trabalhe sozinha, por exemplo, né? Um salão de beleza, trabalha ela, a filha e o esposo. Como é que ela pode fazer para abrir as portas e para dizer para os clientes dela que está tudo ok, que pode vir com segurança? Como é que ela faz isso, Rui? Pode dizer para mim, por gentileza? Tá. Agora é você que está congelando, Glória. Travou as suas falas aí. Glória, porque você está falando assim. Eu vou repetir. Por exemplo, vai levar em consideração... Está travando, não sei se é de vocês ou a minha. Vamos supor, vou abrir um salão de beleza, meu salão de beleza, trabalha eu, minha filha e meu esposo, por exemplo. O que, que eu posso fazer? Quais são as medidas que eu posso fazer para poder eu ter uma garantia, tanto para mim e para minha família, que vai estar tudo ok, que as pessoas que estão entrando no meu estabelecimento, no meu salão, não vão nos contaminar, e também para essas pessoas que estão indo lá, ter a certeza que está tudo ok. Como deve proceder? Tá, então vamos pensar assim, existem algumas orientações básicas que, primeiro, para as pessoas que estão trabalhando nesse local, elas precisam estar com seus equipamentos de proteção individual, tá? Então, quais são eles? Então, é a máscara, é a luva, para quem... lembrando que a máscara, essa máscara que nós estamos utilizando,
ela tem uma validade, que é de 2 horas no máximo, as mais simples, né? Então, assim, a cada 2 horas você precisa trocar, porque você vai contaminando, uma outra pessoa que chega pode contaminar, e aí não adianta nada você ficar com ela um dia inteiro, tem que ser trocada, né? Aí aquelas observações que parecem um tanto quanto ridículas, mas que são necessárias, né? A máscara não é para colocar no pescoço, não é para colocar no queixo, não é pendurada na orelha, não é segurando na mão, né? Ela tem que estar cobrindo o nariz, a boca, né? De preferência que as pessoas também elas tenham alguma forma de proteção dos olhos, porque também é um espaço de contaminação, então tem que cuidar disso, né? Então tem que ter os equipamentos de proteção individual. O cliente que chega, ele também tem que estar com esses equipamentos, porque já existe a deliberação em todos os municípios, em todos os estados, da obrigatoriedade, quando você sai de casa, de estar usando a máscara. E isso é em todo o território nacional. Então, assim, mas eu não vou fazer aglomeração. Não, não interessa se você vai fazer ou não vai, se você vai participar ou não vai. Saiu de casa, tem que sair com a máscara. Por quê? Porque se você não estiver com ela, você pode ser multado, e aí tem as gradações, né, de punição conforme a situação. Tá? Outro detalhe que tem que observar é o seguinte: qual é o tamanho do salão? Vamos pensar que você colocou aí o salão de beleza. Então, qual é o tamanho desse salão? Nós temos que entender o seguinte, claro, se é uma manicure, se é para cortar o cabelo, não tem como quem está atendendo não chegar próximo de quem está sendo atendido. Mas desses dois, os outros que estiverem no ambiente têm que estar pelo menos a 2 metros de distância. Então, você tem que calcular, digamos assim, a área do teu salão e pensar o seguinte: eu posso receber mais de uma pessoa por vez? Se você consegue ter esse distanciamento, sim. O aconselhável é que não, é que você faça com hora marcada. Então, vamos supor, o cliente vai chegar 10 horas, então ele tem que chegar 10 horas, não é chegar 9h30 e sair meia hora depois. Ele tem que chegar no horário que vai ser atendido, só entrar depois que o que estiver lá dentro sair, tá? Para daí sim fazer o atendimento. Por quê? Porque isso tudo são recomendações que precisam para o processo de atendimento. Entre um atendimento e o outro, é necessário fazer a higienização de todo o espaço, de todos os equipamentos, inclusive de quem fez o atendimento. Por quê? Porque um pode transmitir para o outro. Vamos supor, eu marquei meu horário, eu estou com o Covid, mas eu não manifesto os sintomas. Em mim é assintomático. Então, eu posso pensar, então eu não vou contaminar ninguém. Mas, na realidade, eu posso ser só o vetor, eu posso estar transmitindo, e o outro que vem, que não tem, pode pegar e nele se manifestar. Então, entre um atendimento de uma pessoa e outra, tem que fazer a higienização de todo o espaço. Em alguns lugares, o que eles estão fazendo é, na entrada, fazer um processo de higienização meio que constante, meio que frequente. Em alguns lugares, por exemplo, em alguns shoppings, em algumas lojas, eles estão colocando um tapete, né, molhado com solução de hipoclorito ou de água sanitária, para quê? Para que as pessoas limpem a sola do calçado. Porque o mercado está fazendo isso, já faz um bom tempo. Desde o começo, ele começou assim, fazendo. Então, isso é uma forma de proteção da pessoa que vem da rua e vai para dentro do estabelecimento. Tá? Então, essas são algumas das medidas que são necessárias tomar. A outra medida, o ambiente ele tem que ser muito bem ventilado, ele tem que estar o ar circulando constantemente, porque isso também é uma forma de cuidar, de prevenir com relação ao processo de transmissão. Tá? Não sei se você tem mais alguma... É importante salientar que o vírus ele fica suspenso no ar até por 3 horas. Não adianta você pensar que você está higienizando todos os ambientes físicos, mas você não tem a ventilação e não garante que o mínimo de pessoas possível esteja naquele ambiente. Porque é 3 horas de tempo para esse vírus dissipar. Então, olha o perigo. A gente pensa assim, eu estou direitinho, tem álcool gel, tem a máscara, tem a luva, estou fazendo tudo, mas não estou ventilando. Eu não estou possibilitando que e foi provado através de alguns desenhos, a importância da ventilação. As gotículas ficam no ar, quando o ar bate, leva essas gotículas embora. Então, é muito importante a questão da ventilação.
No cobre, o vírus chega a ficar até 4 horas. Então, se você faz uso de uma pinça, de um alicate de cutícula, se você sabe, é importante que você tenha em mente que em cobre é até 4, metal, até 4 horas. Então, olha o perigo de não ter uma desinfecção, um trabalho de... um trabalho, exatamente. E isso, O assim, papelão... o proprietário do salão tem que deixar até, de certa forma, essas regras ali expostas. Para quê? Para que o cliente veja, entenda que ali está tendo todo um cuidado, né? Um preparo no antes e no depois, né? Exatamente. E que os funcionários, os colaboradores, eles também tenham essas mensagens bem visíveis para eles poderem fazer esse acompanhamento. Eu até recomendo, estou até recomendando e criando, sabe, Glória, é um checklist. Sabe? Mas isso não dá para a gente criar um checklist para todo mundo. Então, o salão vai ter que criar o seu checklist. O restaurante vai ter que criar o seu checklist. É uma coisa bem particular, bem específica. O escritório. Então, a sugestão que a gente dá para cada empresa passe um tempinho ali, senta ali naquele lugar, com uma prancheta na mão, uma caneta, e vai anotando. Eu tenho materiais de cobre, tem materiais de papelão, tem materiais de aço, tem materiais de plástico que eu utilizo. Quanto tempo eu preciso para poder... Que orientações é dada para a quantidade de tempo para poder o vírus ficar depositado ali? Higienizar tudo de forma tranquila, tanto para a minha família, para mim mesma, né? Como para as pessoas que estão chegando e indo, né? Isso mesmo. E a outra coisa é com relação à questão do que o Rui já falou das máscaras, os cuidados. A luva, por exemplo. A luva antes estava sendo bem cogitada até para sair na rua, saímos de luva. Foi esquecido, né? Nós esqueceram da luva. Esqueceram da luva. E a luva ela é importante porque nós estamos a todo momento tocando em ambientes, colocando a mão em corrimão, pegando em maçanetas, nós estamos chaves, objetos, então nós precisamos cuidar com essa questão das luvas. As luvas são importantes, sim, elas caíram no esquecimento, mas é fundamental que a gente recupere elas. E é porque, assim, as luvas, na realidade, ela inibe até de você colocar automaticamente a mão na boca, no nariz ou nos olhos, né? Você, com a luva, você tem aquela intervenção, assim, automática. E quando você não está, você vai no piloto automático. Mexe nos olhos, né? Vai estar com uma máscara, mas você acaba mexendo em alguma parte do teu rosto, que é uma porta de entrada também para o vírus. E a luva realmente foi esquecida. Né? A gente não vê quase, e praticamente eu acho que eu não vi ainda ninguém usando na rua luvas. Eu não sei se vocês já viram. Não estão usando. Deixa eu trazer uma informação que eu acabei de pegar agora aqui, porque é interessante isso. A gente fala assim, a Glória falou de colocar a mão no rosto, né? Fizeram uma pesquisa na Austrália e durante uma aula de 45 minutos, os alunos tocaram a mão no rosto, em média, 23 vezes. É automático. É automático. Agora, a gente não coloca a mão no rosto. Se a gente pega o transporte público, por exemplo, você toca a mão no banco, toca a mão no corrimão, toca a mão na porta. Ali é um lugar que todo mundo coloca a mão. Né? Exato. Então, você vai se autocontaminando se você não tem esses cuidados. Exato. E é difícil, viu? Porque é uma cultura que já vem assim, da gente mesmo, um ser humano mesmo. Saiu, está um pouquinho suado, aí já bota a mão na boca, já limpa, já faz tudo de forma automática mesmo. E tem algumas coisas, por exemplo, nós que usamos os óculos, ou se você tem alguma rinite, alguma alergia, é normal essa questão do coçar os olhos, tocar aqui nessa região, porque dá uma coceirinha aqui nessa região. Ou ficar tocando a boca. Então, tem até tiques, cacuetes, da gente ficar pegando, tocando nessas regiões. Então, o fato de você estar com a luva, o fato de você estar com a máscara, impede que esses contatos sejam feitos. Né? Agora, veja bem, o que adianta uma máscara? Já está terminando nossa live, viu? 28 segundos. Porque como a gente entrou e saiu, eu me perdi, viu? A gente pode voltar rapidinho, se vocês quiserem, ou a gente continua na próxima quinta. O que vocês acham?
Não tem o sorteio. Voltamos e tem o sorteio. Tem o sorteio, né? Então eu vou usar isso e a gente retorna. Meninas e meninos, voltem para ter o sorteio, viu, das mamães. Pode Isso.